Torcedor flamenguista, girou a chave seletora, agora é Brasileirão, nesse domingo, 8h30 da noite, Corinthians e Flamengo, e eu estarei lá para acompanhar o antes, o durante e o depois do jogo. Precisamos vencer e manter a ponta, porque esse campeonato é nosso. Vamos ver aqui um compilado sobre esse jogo, crédito de imagem referente aos cortes, link abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e chega com like, porque eu agradeço. Vamos conferir de perto tudo, a preparação, porque Flamengo já chegou aqui em Sampa. Bora lá. Vamos começar a falar também de outro jogo, né, que acontece nesse final de semana. No domingo, 8h30 da noite, lá na Neoquímica Arena em São Paulo, o Corinthians recebe o Flamengo, né, o clássico das multidões, as duas maiores torcidas do Brasil. Os times se enfrentam em situações absolutamente diferentes, né? O Corinthians ali no meio da tabela, o Flamengo na liderança. E a gente hoje teve a notícia de uma possível suspensão do Bruno Henrique, né? Porque a Conmebol denunciou o Bruno Henrique, né? Por causa de gestos obscenos no jogo contra o Estudiantes na Argentina. Ele colocou as mãos nas partes baixas e deu uma sacudida. Colocou as mãos nas partes baixas. Mandou lepo-lepo? E deu uma sacudida pra galera, não pegou bem, foi mal educado e agora... A Conmebol estava atenta. Pois é, estava atenta. E pode, de repente, pegar uma suspensão por isso, né? Tá correndo esse risco. Nada a ver com o será que não foi só brasileiro. uma coçada, alguma coisa assim? Mas não pega bem, é bom evitar, né? É bom evitar. Coçada ali faz parte, né? De uma maneira mais discreta. Vezes... Mas não foi muito discreto. Tá mal posicionado na sunga, né? Deu uma balançada geral ali. E o Bruno Henrique acabou sendo flagrado pelas câmeras, né? Pegou mal e pode acarretar em punição. Pega mal. Agora, o jogo é duríssimo e a pensar o que o Felipe Luiz vai fazer com a escalação também. Rapaz, ele falando isso aí, negócio da escalação. Isso é a mesma coisa da história da mulher, uma mulher que estava correndo atrás de um cachorro com um espeto, né? E aí o cara perguntou qual que é o nome da minissérie. Da minissérie? Não sei. Hilda Furacão, entendeu? Por isso que ele tá rindo. E aí o Felipe não sabe quem que ele escala, porque teve aquela situação pós-jogo lá também. Aí a Hilda furou o cão e o Felipe Luiz não sabe o que faz. Bom, ô Mansur, vai ter um jogo, né? Vai. Olha só, eu ia perguntar, eu ia falar sério, porque é o seguinte, teve o jogo duríssimo da Argentina, muito desgaste. Bastante, emocionalmente, isso, inclusive. E vai ter o Cruzeiro. O jogo terminou na madrugada, os jogadores chegam no hotel na madrugada de sexta-feira. Chegam ao Rio, enfim. E tem o jogo contra o Cruzeiro na quinta-feira, Tem o jogo com o Cruzeiro quinta-feira. Então... O jogo com o Cruzeiro dá um pouco mais de tempo, porque tem 3 dias inteiros. Mas eu acho que vai ter um Flamengo muito diferente. Bastante, né? Diferente. Eu tô imaginando muitas mudanças. Onde eu imagino ver um titular em campo. O Rossi, dos zagueiros, jogando com o Danilo, porque o Flamengo não tem muito de onde tirar. E, eventualmente, se a avaliação, e acho que mesmo assim seria um risco, ter Jorginho e Saúl, talvez um dos dois, mas acho que talvez nenhum dos dois. Eu não me surpreenderia se a partir daí todos fossem diferentes. Mas ao mesmo tempo... Se o Flamengo tivesse, por exemplo, vamos dizer, Royal na lateral direita, Danilo com um dos Léus na zaga, não tem Ayrton Lucas, né? Vinha. Tem o Vinha. Alan e De La Cruz, de repente, Carrascal, Luiz Araújo, Bruno Henrique e... Cebolinha. Nossa, é o time reserva? Poderia ser uma alternativa. Mas assim, o Felipe não costuma trocar todos, né? Todos não. Mas ele faz mudanças, mas ele acaba sempre deixando alguns titulares, né? Eu estou dizendo que assim, eu não me surpreenderia com qualquer dessas mudanças. Eu não dúvida. acho que acontecerão todas ao mesmo tempo. Eu imagino que ele vai dar uma mesclada, mas vai ser um time, pelo menos metade dele... imagina um time ali com 6 mudanças, e aí, 7... planejando que no intervalo ele faça outras trocas. Perfeito. Quem começou saia, se o jogo permitir, é óbvio, aí as circunstâncias do jogo vão induzir algumas coisas. Agora, ainda assim, né, a escalação que o Mansur acabou de dizer aqui é muito forte e totalmente capaz de vencer o Corinthians lá em São Paulo, né, Alex? Melhor mentoria do Brasil. A hora que ele começar a fazer palestra e mentoria aí, o troca de passe perdeu, porque, rapaz, só esse time que ele montou, eu vou te contar. Eu não acredito, eu acredito que possa ter uma dúvida entre o Jorginho, porque acho que ele jogou mais, ele deixou claro, do que ele pensava.
Então pode ser que isso. Felipe Luiz falou que queria ter tirado antes. Né? Agora, como ele empatou o último jogo e está muito próximo, e a diferença de sábado lá para quinta, é quinta o próximo jogo com o Cruzeiro. Tem muito tempo para recuperar. Então esse jogo contra o Corinthians, não acredito que ele fará muita alteração, não. E isso seria, de repente, até um momento para que mesmo jogando fora, os seus adversários também vão. Então agora chegou num momento que ele não pode realmente perder a chance, mesmo tendo um time alternativo muito forte. Eu não acredito que ele vai fazer. É isso. Vamos trazer também informações do Corinthians. Só uma coisa, às vezes, assim, a gente fala muito do espaço para o próximo jogo, mas às vezes tem o que foi a recuperação do último. Sim. E o jogador não está bem para competir com um outro, Sim. que mesmo eventualmente seja um elenco tecnicamente inferior, mas que pode estar fisicamente pronto para competir depois de uma semana livre. Isso aí também pode pesar no jogo, né? Só terá mudança, acredito, por isso, né? Não por poupar, por poupar. Não, uma questão física mesmo, né? Parte médica, o Memphis Depay deve ser poupado ainda desse jogo contra o time carioca, isso porque ele tem esse edema na coxa, não é precisamente uma lesão que foi constatada, mas o Corinthians quer guardar o holandês para utilizá-lo quando tiver, então, 100% de condições. Claro, o Carrilho está fora, o Charles ainda com dores no joelho também deve estar fora, e o Rodrigo Garro, esse sim com uma lesão na panturrilha, lesão aquela que ele sentiu no aquecimento do jogo contra o Fluminense no Maracanã. O Garro está descartado para essa partida, também então deve ficar fora do jogo contra o Flamengo. A boa notícia é o retorno do Gui Negão. O jogador, a joia da base, deve formar a dupla de ataque com Yuri Alberto e aí o Vitinho é quem deve sair do time titular, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer com o Garro e com o Memphis. Ir atrás da medicação de um cara que inventou uma medicação que já previne a dor que você vai sentir. Qual que é o nome do filme? Não sei. Exterminador do Futuro. É o Arnold. Bom, muito bom, bem hoje. muito bom. Sexta-feira vai ter dessas, gente. Então, pelo menos 3 jogos exclusivos no Rio de Janeiro da NFL. E você viu ali, exclusivo, Hellman, Jardim, Felipe Anderson, entrevistas exclusivas para você neste Sport Center com os comentários de nosso Elton Serra, comentarista que só às vezes erra. É isso, Edu. Um abraço pra você, um abraço fã de esporte, um abraço pra família Sport Center, né, que traz essa edição de sexta-feira. A gente vai falar, claro, do Campeonato Brasileiro e das novidades que aconteceram nesse último dia útil, pra alguns, né, da semana. Bom, tem muita informação hoje. Vamos começar direto com esse encontro de gigantes. O líder Flamengo encara o Corinthians, já está em São Paulo para encarar o Corinthians na Zona Leste. A Jalile Elias chega com as informações dos dois times no timão, dia de pressão da torcida no CT. Fãs de esportes, Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo às 8h30 da noite na Neoquímica Arena pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a classificação à semifinal da Libertadores nos pênaltis contra o Estudiantes, o Flamengo retornou da Argentina direto para a capital paulista e chegou ao hotel na noite desta sexta-feira. Para o duelo contra o Timão, Felipe Luiz pode repetir a mesma equipe que foi a campo contra o time argentino. O lateral Ayrton Lucas está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Além dele, Pulgar e Michael são desfalques por lesão. Mais cedo, líderes de torcidas organizadas do Corinthians entraram no CT para cobrar melhores resultados. O Corinthians vem de derrota fora de casa para o Sport e precisa vencer para se manter na primeira parte da tabela. Já o Flamengo, confiante após a classificação na Libertadores, busca a vitória fora de casa para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Jalile. Olha só, momentos distintos depois do Mundial. Corinthians mandante e Flamengo visitante. O Corinthians, 7 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, aproveitamento de 42, quase 43%, 7 gols marcados, 6 sofridos. O Flamengo em 8 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 66% de aproveitamento, bem superior, marcou 11 vezes e levou 5 gols. Além desses números, tem um histórico entre as duas equipes, Elton. Nos últimos 10 jogos, 2 vitórias apenas do Corinthians contra o Flamengo, né? 4 empates e 4 vitórias rubro-negras. É jogo importante para os dois times por motivos bem diferentes, né? O Flamengo querendo se manter lá em cima e o Corinthians numa luta outra.
sim. O Flamengo tem aí a possibilidade, né, de se manter na liderança do Campeonato Brasileiro contra um adversário que vive essa fragilidade na temporada. É claro que, olhando para o elenco que o Flamengo tem, o Flamengo é favorito. Mas jogar na Neoquímica Arena nunca é fácil. E o Corinthians, que tem hoje um elenco fragilizado por conta da ausência de jogadores, por lesão, né? Muitos do departamento médico, os seus principais jogadores, alguns dos principais jogadores, inclusive, acaba fazendo com que o Dorival tenha que pensar em curto prazo, né? Não dá para pensar, por exemplo, em dezembro, né? O Corinthians está nas semifinais da Copa do Brasil. Mas acredito muito, Edu, que esse momento do Corinthians também é para administrar esse elenco para que ele chegue vivo em dezembro. Ou seja, o Corinthians vai tentar acumular gordura, fazer um campeonato seguro para pensar nos 2 ou 4 jogos de dezembro, que seriam as semifinais garantidas, né? Os jogos contra o Cruzeiro e uma possível decisão de Copa do Brasil. Mas tem que pensar no hoje. E o hoje é pontuar contra o Flamengo para justamente criar essa gordura. Bom, tá aí o vídeo, porque agora, domingo, nesse final de semana, tem Flamengo e Corinthians lá fora, na Neoquímica Arena, casa do Corinthians, e lá o Flamengo precisa e deve e vai ganhar do Corinthians, até porque é um time inferior ao do Flamengo, já tá com desfalque e etc, etc. O Flamengo tem que dominar, precisa ganhar para manter a ponta, porque até o resto do campeonato tá difícil e vai ser árduo. Vou estar lá junto com a nação para conferir de perto tudo que vai rolar antes, durante e depois do jogo, porque é vitória do Mengão e a gente precisa manter a ponta só assim. Time quase completo, né? Só não vai ter o Ayrton Lucas porque tá suspenso, e Michael, que tá com dor, está no Rio tratando, e o Pulgar. Ponto. O resto inteiro, o elenco inteiro vai estar disponível. O Felipe Luiz vai ver como é que tá a carga, a minutagem dos jogadores, quem vai entrar, mas provavelmente o Flamengo vai vir completo, pensando em vencer. Eu vou estar lá para dar apoio, hein? Gritando como nunca. Beleza? O vídeo é só, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho e chega com like, porque me ajuda e hype o vídeo. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.